Olá! Nessa videoaula apresentarei o primeiro nível de organização de um sistema de hierarquia de memória, a memória cache. Memória cache é atualmente o nível mais alto em um sistema de hierarquia de memória. Memória cache são extremamente rápidas. Normalmente demandam aproximadamente cerca de um ciclo de clock, em média, para o acesso a um dado contido nela. Idealmente, acomoda a maioria dos dados que o processador precisa para processar em um programa. Normalmente, contém os dados acessados do programa mais recentemente utilizados pelo processador. Sistemas de memórias atuais apresentam vários níveis de memória cache em suas organizações. Exemplo, uma cache nível 1, Level 1, ou L1, L2 e L3. Em computadores contemporâneos, há organizações de cache separadas para instruções e dados. Nesse slide, observamos as questões que nos devemos fazer quando projetamos uma organização de cache. Vamos a elas. A primeira questão que a gente coloca é quais os dados deverão ser mantidos na cache. Segunda questão, como os dados são encontrados na cache. Terceira questão, quais dados deverão ser substituídos na cache se a mesma se encontrar cheia. Quarta questão, qual é o melhor método ou política de escrita de dados na cache? No início, nos concentraremos nas perguntas de 1 a 3, que se referem principalmente aos dados acessados por instruções de leitura da memória, do tipo load word. Vamos começar a tratar da resposta à primeira pergunta, ou seja, quais dados deverão ser mantidos na cache? Idealmente, a controladora da cache antecipa os dados necessários e os coloca disponível ao processador no nível mais alto, nível da cache que a gente está estudando. Mas é impossível prever o futuro para a controladora. Como resolver então? A controladora vai usar o passado para prever o futuro. Vai explorar a localização temporal e a localização espacial. Relembrando que explorar a localização temporal significa copiar os dados recém-acessados do nível inferior para o nível superior, no caso a cache. E a localidade espacial significa copiar também os dados vizinhos que estão no nível inferior para a cache, que é de mais rápido acesso para o processador. Nesse slide, eu apresento os conceitos e terminologia usados na organização de sistemas de cache. Começamos pelo conceito de capacidade, representado pela letra C, que é a quantidade de bytes que cabem na cache. Outro conceito é o conceito de bloco. Bloco é a quantidade mínima de dados transferidos do nível inferior de memória para a cache de uma só vez. O tamanho do bloco, representado por B minúsculo, apresenta a quantidade de bytes de dados trazidos para a cache de uma só vez. O número de blocos, ou a quantidade de blocos, representada pela letra B maiúscula, representa a quantidade de blocos que cabem na cache e é dado por C dividido por B minúsculo. Outro conceito é o conceito de conjunto, que consiste de um agrupamento fixo de quantidades de blocos. O conceito de associatividade representa a quantidade de blocos dentro de um conjunto. O grau de associatividade, representado pela letra N maiúsculo, determina a quantidade de blocos que cabe em um conjunto. E, por fim, o número de conjuntos, representado por S maiúsculo, é dado pela equação B maiúsculo dividido por N. É importante saber que cada endereço de memória é mapeado para exatamente um
único conjunto da cache. Usando-se dos conceitos da terminologia usada em organizações de cache, podemos prosseguir agora para a resposta à segunda pergunta. Como os dados são encontrados na memória cache? A cache é organizada em conjuntos, S de sets. Cada endereço da memória é mapeado para exatamente um único conjunto. As caches são organizadas pela quantidade de blocos que um conjunto pode conter. Essas categorias são conhecidas por cache mapeada diretamente, onde cada conjunto é constituído por somente um único bloco. Associativa por conjunto de N-vias, ou N-way set associative, onde cada conjunto é constituído por N blocos, e totalmente associativa, onde a cache tem um único conjunto só, constituído por todos os blocos da capacidade máxima de armazenamento da cache. Com isso, terminamos por aqui mais uma videoaula. Até a próxima!